Graça e paz, juniores. Eu sou a tia G. Hoje nós vamos estudar e aprender juntos a palavra de Deus. O tema da nossa lição se chama perdão. Nós iremos orar e em seguida daremos continuidade à lição. Pegue sua Bíblia, deixa aí do ladinho para que você possa acompanhar, para que você possa ver as referências. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, como eu já havia falado anteriormente, que o tema da nossa lição se chama perdão, eu vou ler o texto base, né, da nossa lição, do nosso estudo, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Aqui existe uma condição, né? Deus perdoa as nossas ofensas se nós perdoarmos a ofensa das outras pessoas, né? É uma condição. E aí você pode me perguntar, tia G, mas o que é perdão? Perdão é uma remissão de pecado, de dívida. Quando você perdoa alguém, né, uma dívida de alguém, você não pode mais cobrar aquela pessoa por aquela dívida que você já perdoou, né? Então, isso é perdão, né? E ofensa pode ser palavras que eu coloco ali contra alguém, que fere, que degrine ali a dignidade da pessoa, né? Pode ser até mesmo uma ação que venha causar alguma lesão física, enfim. Isso também se chama ofensa. E aí vocês podem me perguntar, tia G, mas nós ainda somos crianças, nós não sei se estão na pré-adolescência, nós não somos muito novos para aprendermos acerca do perdão, é um tema um pouco difícil. Não, vocês não são muito novos, não. A palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, fala acerca da... Moisés está falando, na verdade, ali para o povo, acerca da obediência à lei, aos mandamentos, estatutos do Senhor, né? E no versículo 6 e 7 desse mesmo capítulo, ele fala assim: E estas palavras que te ordeno, as intimará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Então ali os pais, eles tinham a missão de ensinar ali os filhos desde cedo acerca, né, dos estatutos, dos mandamentos, acerca da palavra de Deus, né? Porque certamente aquelas crianças, os filhos deles se tornariam adultos tementes, né, obedientes ali a Deus. Com vocês também não é diferente, né? Eu acredito que desde criança, vocês aprendendo sobre o perdão, e não só sobre o perdão, mas sobre todos os ensinamentos que o Senhor tem para nós, e você aprendendo desde cedo, né, acerca do perdão, que é o nosso tema, certamente vocês se tornarão adultos, né,
que conhecedores da importância do perdão. Eu acredito que vocês se tornarão adultos com mais facilidade em perdoar, ok? E agora nós vamos fazer aqui algumas colocações, né? Que às vezes a gente passa, né? Eu sei que no ambiente escolar é um ambiente onde acontecem muitas brincadeiras deselegantes, né? Muitas brincadeirinhas que machucam, bullying, os apelidos, né? Às vezes dentro da sala de aula tem sempre aquele engraçadinho que quer ficar ridicularizando, escolhe um ali para ficar apelidando, fazendo coisa do tipo. E muitas vezes isso machuca muito, né? Muitas vezes isso ofende muito. Mas eu quero te dizer que se você passou por isso, ou se você está passando por isso, perdoe, né? Perdoe, porque é isso que Jesus aqui está nos ensinando. Eu sei que perdoar não é algo fácil, mas Jesus aqui está nos ensinando. Esse versículo que nós lemos, Jesus está nos ensinando que para Deus perdoar as nossas ofensas, nós temos que perdoar as ofensas também das outras pessoas, né? E às vezes a gente não quer perdoar, porque às vezes a ofensa foi muito grave, às vezes machucou muito a gente. Mas lembra do sacrifício de Cristo na cruz, né? Jesus, ele levou sobre ele os nossos pecados, né? Era nós que deveríamos estar ali, né? Ter aquela morte de cruz. E ele pagou aquele preço por nós. E mesmo ali, quando estava ali sendo crucificado, Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Então, que toda vez que nós não quisermos perdoar alguém, que nós possamos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, que nós possamos lembrar das suas palavras, clamando ali o Pai para perdoar aquelas pessoas que elas não sabiam o que estavam fazendo. Amém? Bom, nem sempre as ofensas, ela parte na escola, né? Às vezes ela parte de pessoas próximas a nós, pessoas que nós gostamos, às vezes vem de algum irmão em Cristo que já conhece a palavra, né? E às vezes nós podemos pensar, puxa, foi mais fácil perdoar aquele que não conhecia, porque a gente dá um desconto. A gente sabe que ele não conhece a palavra de Deus, mas é aquele que conhece, aquele irmão em Cristo que me ofendeu. Ah, esse daí eu não vou perdoar não, porque ele sabe, ele fez isso. Não, a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina a perdoar. Independente se a pessoa que te ofendeu, ela conhece a palavra de Deus, independente se ela não conhece, Jesus aqui nos ensina a perdoar. É a condição para sermos perdoados, perdoando também, né? Olha só o que diz em 1 Pedro, no capítulo 4:8, diz assim: Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quando nós amamos o próximo, sem dúvida alguma, nós vamos conseguir perdoar essa pessoa, né? Se nós amamos, nós vamos perdoar sim, por mais difícil que seja, mas a gente perdoa. Muitas vezes também a gente coloca alguns pretextos, né? Que a gente fala assim, puxa vida, mas aquela pessoa, ela me ofendeu, ela me machucou tanto, né? E ela nem sequer me pediu desculpas. Ah, não vou perdoar não, eu só vou perdoar se ela me pedir perdão. Ela errou, ela que tá errada, então ela que tem que vir pedir perdão, só vou perdoar. Não, a condição para o perdão não é essa. A condição para o perdão aqui que Jesus está nos ensinando é perdoarmos para sermos perdoados, né? Perdoarmos a ofensa do outro para que Deus perdoe as nossas ofensas. Independente, o perdão, ele tem que ser liberado por nós, independente se houve um pedido de desculpa,
Independe se houve um pedido de perdão, nós decidimos perdoar aquela pessoa e aí nós liberamos o perdão. Não é através só do pedido. É óbvio que é muito importante que se reconheça quando errou, que se peça perdão. Isso é sim importante. Mas se a pessoa não reconheceu, se a pessoa não pediu, perdoe a si mesmo, ok? Também eu quero fazer outra colocação, que muitas vezes nós usamos outro pretexto. Muitas vezes eu já ouvi as pessoas falando assim: ah, cansei de perdoar, aquela pessoa só aprontou comigo, só vive pisando na bola. Às vezes a gente pensa isso mesmo, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que não é dessa forma que funciona, né? A palavra de Deus nos ensina, quando Pedro ali estava perguntando para Jesus: ah, Senhor, até quanto devo perdoar? 7? E Jesus fala para ele: não digo 7, mas 70 vezes 7. Nossa, tia G, mas é muito, é muito. Você não precisa nem ser tão bom de matemática para saber, né, esse resultado. Você só precisa saber fazer conta de multiplicar. E você vai ver que vai dar 490 vezes. Então, é muito, né? Deus sabe que nós, mesmo às vezes nos esforçando para fazer o certo, muitas vezes erramos, né? Eu sei que muitas vezes a gente pode ter sim esse pensamento de não querer perdoar porque a pessoa vive pisando na bola com a gente, né? Mas aqui o Senhor nos orienta que não é apenas 7 vezes, mas é 70 vezes 7, né? E nós, como os conhecedores, o que nós temos que fazer, né? Obedecer, né? Praticar, obedecer a palavra do Senhor. Vamos dando continuidade, né? Esse assunto tem bastante, contém, né, bastante aprendizado sobre o perdão, mas nós vamos aqui colocando alguns em destaques. Muitas vezes também a gente tem um hábito, né? Às vezes de achar que só nós somos ofendidos. Mas não é assim. Ora, nós estamos como ofendidos, mas ora nós estamos como ofensores. Isso mesmo. Nós não somos sempre os mocinhos da história, não. Nós também ofendemos, né? Nós também machucamos. E às vezes a gente só coloca a nossa posição de ofendido. Mas não é bem assim, não. Infelizmente, gostaria de estar dizendo o que é, mas não. Infelizmente, nós também machucamos, nós também entristecemos, nós também ofendemos as pessoas, né? E muitas vezes a gente não consegue nem ter essa consciência, às vezes consciente ou inconscientemente, mas isso acontece. Nós acabamos sim fazendo isso. Você já parou para pensar que diante de alguma discussão você falou uma palavra grosseira, às vezes com o professor, às vezes com a sua mãe ou o seu pai, às vezes ofendeu o seu irmãozinho caçula, ou o caçula ofendeu o irmãozinho mais velho? Acontece. Talvez a mamãe pediu para que você fizesse algo, mas você não fez e às vezes acabou machucando a mamãe. Pois é, nós também machucamos, nós também ofendemos e por isso nós também carecemos do perdão do outro, né? Nós devemos liberar perdão, mas nós também carecemos. Por quê? Porque nós também ofendemos, né? Que vocês possam refletir sobre isso, né? Analisar, porque nós não somos só vítimas, não. Nós também ofendemos, sim. Quando nós
liberamos o perdão, nós demonstramos em nós o amor de Cristo, o caráter de Cristo, né? Que é o amor, a bondade, a misericórdia, tem tantas coisas, mas quando nós perdoamos, nós demonstramos o caráter de Cristo em nós demonstramos amor, nós demonstramos compaixão, misericórdia, piedade. Quando nós perdoamos, Deus também perdoa as nossas ofensas. Quando nós perdoamos, nós nos damos a oportunidade de reconciliação. Quantas famílias, né, foram destruídas por falta de perdão? Quantas famílias ficaram ali bicudas, de cara virada, né? Muitas famílias, às vezes, ainda nem conseguiram fazer as pazes por falta de perdão, né? Mas, quando há perdão, há reconciliação, né? Há uma oportunidade. Vou colocar dessa forma: quando há liberação de perdão, também há uma oportunidade de reconciliação. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Jesus morreu na cruz, Ele pagou um alto preço por nós, Ele nos resgatou, o véu se rasgou e nós tivemos o livre acesso ao Pai. Ali traz uma reconciliação nossa com Deus. Então, quando há perdão, há reconciliação, né? Quantas famílias estavam aí bicudas, de cara virada, e o Espírito Santo foi lá, incomodou, tocou. Sim, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque nós mesmos, muitas vezes, nós não temos essa capacidade, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos convence do erro, nos convence do pecado, traz em nós ali o arrependimento, e aí a gente confessa ali os nossos pecados. Quantas famílias se reconciliaram, fizeram as pazes, porque reconheceu ali, houve perdão, e aquele perdão trouxe ali a reconciliação entre aquelas famílias. Nossa, não tem como perdoar e não ter essa oportunidade, embora ela não aconteça, mas quando há perdão, há uma oportunidade de reconciliação. Agora, eu também quero frisar aqui com vocês outros pontos também, né? Nós falamos aqui sobre dentro do perdão, sobre a parte de ofensas, de nós também ofendermos e tudo mais. Quando nós somos ofendidos, isso causa tristeza em nós, isso causa dor, né? Nos machuca, dependendo da intensidade da ofensa, né? Muitas vezes nós choramos, e até muito, né? Mas uma coisa que nós temos que observar, essa tristeza, quando somos ofendidos, ela não pode demorar a ir embora, ela não pode demorar para passar. Por quê, tia G? Você tem que tirar ela daí o mais rápido possível e arrancar mesmo pela raiz. A minha avó costumava falar que o mal se arranca pela raiz. Mas por quê? Porque essa tristeza, ela corre um grande risco de se transformar em ressentimentos, em mágoa, em rancor, em raiva, em ódio, né? Então, ela não pode demorar, porque se ela demorar, provavelmente ela vai se transformar, né? Nesses ressentimentos que eu comentei com vocês. E você pode me perguntar, poxa vida, tia G, mas o que é a mágoa? Mágoa, ele é um sentimento, é uma sensação de amargura,
de desgosto, sabe? Aquela tristeza que você tá sempre lembrando daquilo, você não consegue tirar aquilo, às vezes, da mente, ali do coração, e isso pode durar um longo período de tempo, e muitas pessoas, infelizmente, pode durar até a vida toda. O ódio, ele é um sentimento intenso, né, de raiva, e o ódio, ele é demonstrado, né, ele é um sentimento intenso ali de raiva, de antipatia, de intolerância, inimizade, né, a pessoa ali sente prazer, às vezes, alegria, quando vê que o outro aconteceu alguma coisa ali de ruim com aquele que ofendeu, enfim, né? Gera tudo isso. O rancor, ele também é um tipo de ódio, né? Ele tem tudo isso, mas ele não é demonstrado que nem o ódio. Ele é aquele ódio guardado. A pessoa sente tudo isso, às vezes torce até contra o outro para que o outro se dê mal, mas todo esse ressentimento ele fica guardado, aquela raiva, aquela ira tá lá guardado, né? Bem guardado mesmo. E tem muita gente que não quer se libertar disso, né? Guarda isso como se fosse um tesouro valioso, e não é. Pelo contrário, é muito ruim, traz, traz dores, amargura, enfim. Esses ressentimentos, eu falo que eles são destrutivos, que ele vai destruindo, vai consumindo ali a pessoa, né? Procurem analisar isso em vocês. Se essa tristeza demorar para passar, ora, Papai do Céu. Ora, fala com Deus, fala com Jesus Cristo, para que Ele limpe o seu coração e tire isso de você. Não deixa essa tristeza aí não. Conversa com a mamãe, com o papai, para que ele esteja te orientando, né? Eu falo que é sempre bom conversar com os pais, porque eles sabem nos orientar, né, naquilo que é correto, né? Muitas vezes a gente quer falar só para coleguinha, não. Converse primeiro com seu papai, com a sua mamãe, né? Que eu tenho certeza que vai te orientar. Sei que vocês ainda são criança, né? Mas que vocês possam ter compreendido essa mensagem. E eu quero ler também aqui outro texto com vocês, que se encontra em Efésios, no 4, no 32, fala assim, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Bom, nós falamos que quando nós perdoamos, nós demonstramos o caráter de Cristo em nós, né? Nós demonstramos amor, nós demonstramos compaixão, piedade. Nós falamos que quando nós perdoamos, nós nos damos a oportunidade de reconciliação. Mas e quando nós não perdoamos? Bom, quando nós não perdoamos, a ofensa das outras pessoas, Deus também não perdoa as nossas. Quando nós não perdoamos, nós criamos ressentimentos, que é esse que eu falei para vocês. É a raiva, é a mágoa, é o ódio, é o rancor, e tudo isso são amargura para nossas vidas, né? E eu vou fazer agora uma dinâmica com vocês, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou apresentar a vocês essa dinâmica, ok? Essa é a caixa do perdão, como eu havia falado. Eu acho que ela é criação da Tia Lu e eu fiz uma para interagir com vocês. A caixa do perdão, ela simboliza Jesus Cristo, morrendo ali na cruz. Ele levou os nossos pecados sobre ele, né? E foi através do sangue deles que nós tivemos o perdão. Quando nós pecamos,
o nosso coração fica assim, escuro, por conta do pecado. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos e pedimos perdão, Deus, Jesus Cristo, Ele nos perdoa, Ele nos purifica de todo o pecado. E vamos ver o que acontece com o nosso coração. Vou colocar o meu coração aqui na caixa, né, que representa Jesus Cristo. Tô levando o meu coração a Ele. Agora vamos ver o que acontece com o nosso coração quando Cristo nos perdoa. O nosso coração fica assim, ó, branquinho como a neve, porque toda a sujeira do pecado foi lavada, foi purificada. Quando nós perdoamos, o nosso coração também fica limpo, fica branquinho como a neve. Sabe por quê? Porque toda a sujeira, a escuridão do pecado, da mágoa, toda a sujeira, né? Da raiva, do rancor, do ódio, ele também é lavado quando nós liberamos o perdão para as pessoas. E aí ele também fica branquinho como a neve. Eu espero que essa lição tenha falado ao coração de vocês. Se eu falhei em alguma coisa, que vocês estejam me perdoando. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que guarde, que proteja, que vocês possam ter um domingo abençoado e uma semana abençoada. Tchau!